Começa agora mais um Santo Flow podcast da nossa série Vocação, com o oferecimento da Arte Sacro, nossa grande parceira. Toda quarta-feira, um episódio especial aqui do Santo Flow, que a gente traz a história de um sacerdote, um seminarista, um diácono, uma freira, falando um pouco sobre vocação. E hoje nós estamos aproveitando uma grande oportunidade aqui, porque o padre Renato Félix, ele que faz parte aqui da Basílica de São Miguel Arcanjo, é padre na Diocese de Itapetininga, e hoje é algo muito especial. Por quê? Geralmente a gente conversa com padres com mais de um ano de padre e tudo, e o padre Renato está para completar, nesse momento agora que estamos gravando, 9 meses de sacerdócio. Então vai ser um momento muito especial, porque como que é essa lua de mel como padre? Esse tempo de padre novo? E também como que foi toda a vida vocacional? Temos muita coisa para conversar hoje, é com muita alegria que a gente recebe aqui o padre Renato Félix, aqui no nosso Santo Flow Vocação, no oferecimento da Arte Sacro. Seja bem-vindo, padre, que alegria. Amém, Guto. Eu que agradeço muito a alegria de estar aqui com vocês aqui, de poder estar conversando com você sobre essa grande graça da vocação na qual o Senhor me chamou, né? Como você mesmo disse, né? Esse mês já completo 9 meses aí de padre, 9 meses de muitas alegrias com a graça de Deus, né? Então, só agradecer a Deus por tamanha graça na qual Ele me chamou, esse grande mistério inefável que é o sacerdócio, e nessa conversa nós possamos cada vez mais aí nos desdobrar a respeito da vocação, né? E também, quem sabe, aí, os jovens que acompanharem esse podcast aí, né? Se ter o chamado também e corresponder ao chamado de Deus também, né? Que é uma graça muito grande. Nós estamos aqui no oferecimento da Arte Sacro. Você já conhece, como você já vê aí nas imagens, a Arte Sacro é realmente aquela empresa que traz muita responsabilidade e carinho quando se fala de paramentos litúrgicos. Inclusive, paramentos para festas especiais, ocasiões especiais, festas de padroeiro, centenário de diocese, eventos específicos. Eles fazem criações específicas também. E lá, no site da Arte Sacro, tem a aba para presentear. A aba para presentear é que facilita para que você escolha o presente de um padre. O senhor já tem 9 meses de padre, mas o senhor já ganhou toalha, padre, mesmo já com 9 meses de padre, já tem a fama de ganhar muita toalha, padre? É verdade isso, não? Rapaz, olha, haja toalha. Haja toalha, rapaz do céu, olha, se eu falar pra você, o pacote pode ter guardado lá no guarda-roupa de casa. É verdade? Isso já desde a época de seminarista. Gente, você vai seminarista, aí, peraí. Seminarista também ganha muita toalha, né? Bastante. Então faz o seguinte, vai lá no site da Arte Sacro, escolhe um presente pro seminarista, pro padre. Lá tem a aba para presentear. É uma aba muito especial que você vai ter a oportunidade de presentear um sacerdote, presentear um seminarista com uma coisa que realmente ele vai precisar. Claro que precisa também de toalha, mas não de um guarda-roupa cheio, né? Mas essas coisas assim. Então vamos lá. Padre, o senhor é natural de onde? Sou natural de Porangaba. Na verdade, assim, meus pais, quando se mudaram para lá, se mudaram em 2000, né? Eu, na verdade, não sou nascido em Porangaba, né? Que nem o pessoal costuma brincar, né? Nascido da gema, né? Da cidade, né? Na verdade, eu nasci em São Paulo, né? Nasci na capital São Paulo, mas só nasci também, não fui criado lá. Meus pais são do Nordeste, né? Meus pais são alagoanos, né? Maceió. Olha só. Meus pais vieram de lá. Eles se mudaram para cá, para São Paulo, ali já no começo da década de 90, né? E aí, nasci em São Paulo, lá no bairro, numa vila chamada Vila Nova Cachoeirinha, lá em São Paulo. Fica ali perto acho que da região do Brás ali, né? Depois que eu nasci, daí vieram os meus irmãos. Meus pais, depois do meu nascimento, eles moraram mais uns 3 anos em São Paulo. Depois disso, eles se mudaram para uma cidade que fica ali, vizinha de Atibaia, chamada Bom Jesus dos Perdões. Uma cidadezinha bem pequenininha, pacata. Ali naquela cidade a gente morou 6 anos, né? Aí depois vieram os meus 2 irmãos, eu tenho um casal. Tem o caçula que está morando lá em Maceió, né? Está morando lá já faz 3 anos. Tem a minha irmã, que é a Gisélia, que mora junto com meus pais em Porangaba ainda hoje. Cada um nasceu num lugar diferente, né? Eu nasci em São Paulo, o meu irmão nasceu em Atibaia. Olha só. E a minha irmã nasceu em Bragança Paulista, né? Cada um nasceu numa maternidade diferente. Já é uma família católica que o senhor nasce? Como que é a realidade? Olha, para falar bem a verdade, assim,
a minha família, tem uma parte que mora lá em Maceió, tem uma parte que mora pra cá em São Paulo, né? Boa parte é católico, né? Tem alguns que são de outra denominação cristã, né? Meus pais, assim, nunca foram, assim, de participar da igreja, nunca foram participar. Né? Minha mãe que começou a participar mais recentemente, mas, assim, de caminhar de igreja, nunca foram, assim, participar. Então, na infância do senhor, não tinha muita prática de ir à igreja com os pais? Não tinha muita prática. Aí, tinha uma avó que já é falecida, já faz uns 12 anos já que ela faleceu, que era a mãe do meu pai. E lembro até hoje, uma vez que ela veio nos visitar, nós já estávamos morando em Porangaba já, né? Quando a gente chegou em 2000. Aí quando ela foi nos visitar lá em Porangaba, a minha avó era bem religiosa, ela gostava de ir em todas as missas. E aí, toda vez que ela ia, ela me chamava para ir junto, né? Olha, tá vendo? Aí eu comecei junto com ela, junto. Aí nesse junto com ela, é que comecei pouco a pouco, passo a passo, a querer se interessar e querer mais buscar as coisas da igreja, né? Querer estar ali servindo. Tanto é que eu comecei a ser coroinha depois, lá por volta dos 9, 10 anos de idade. E eu vi ali os coroinhas servindo ali, né? O padre celebrando a missa. E foi já nessa idade, por volta dos 8 anos, que começou a ser aquela centelha da vocação ao sacerdócio, né? Uma infância tranquila, que gostava de brincar. E como que foi assim o início da vida, os primeiros anos aí antes de virar uma adolescente? Como que era? Olha, a criança que gostava de brincar bastante, aprontava bastante também. Nossa. Mas você não tem cara que aprontava muito, não. Ah, é só a cara. eu, na verdade, eu sou bem assim, um pouco mais tímido, né? Mais reservado um pouco, mas quando era moleque... Ah, é? Nossa, mãe, eu com meu irmão na pintar e bordada, nossa. Jogava muita bola? Eu jogava bastante. Até hoje eu fiquei sabendo que o senhor tá fazendo sucesso aí no jogo dos pernas de pau daqui de São Miguel, nossa, né? Aí chegou mais um perna de pau pra jogar, né? Eu fiquei sabendo que o senhor chegou no primeiro, já fez um gol, verdade isso? Ah, já meteu uns golzinhos lá, rapaz. Não sei como saiu lá, uns por acaso lá, mas saiu, cara. Mas que maravilha, viu? Agora, padre, me diz uma coisa. Em relação a logo 8, 9 anos, já começa o desejo de querer sacerdote, de querer ser padre, assim? Como que nasceu, assim? Olhava e dizia, eu acho que eu quero ser isso daí. Como que era? Assim, no começo, começou porque eu achava bonito, né? Ainda naquela coisa, né? Nossa, que bonito, né? Essa vocação, né? A vestimenta que o padre usava, tudo, né? Aí, de uma certa forma, de uma forma bem sutil, deu pra perceber que Deus estava começando a despertar aquele chamado, né? Mas assim, eu ficava naquela, né? Será que é isso mesmo? Será que não é? O pessoal lá na paróquia, lá na minha paróquia de origem, lá em Porangaba, a paróquia é a paróquia Santo Antônio, né? Dedicada a Santo Antônio. E o povo lá olhava pra mim e falava assim, você tem uma carinha de padre? Você não pensa em ser padre, né? Eu ficava pensando assim, né? Não é cara que vai fazer o padre, né? Uhum. Tem que ter a vocação. E a cada vez que o pessoal perguntava, a resposta era sempre essa que eu dava, não sei. Não sei. E de fato eu não sabia mesmo, né? Se era essa a vontade de Deus na minha vida. Mas enfim, eu sentia que aquela chama ardendo no coração, mas eu deixei lá. Eu continuei a minha vida normal, aí depois dos meus 9 para 10 anos que eu comecei, eu pedi para entrar de coroinha, comecei a servir de coroinha. Antes tinha que ser batizado primeiro, né? Que eu não fui batizado ainda quando era criança. Não foi? Foi já um batismo já como adolescente? Como adolescente, eu já tinha por volta de 10 para 11 anos de idade. Eu fui batizado dia 13 de outubro de 2002, que eu fui batizado. Aí que depois eu comecei mais ativamente a participar das coisas da igreja. Daí eu comecei a entrar como coroinha, comecei a servir. E aí eu fui ajudando, né? Meu pai com a minha mãe não era muito de ir na igreja ainda até o momento. O meu pai até hoje ainda não é de ir na igreja. Então é que as únicas vezes que ele foi, assim, para participar de alguma coisa na missa, assim, foi só quando foi para batizar e crismar a gente em casa. E as últimas vezes que ele foi na ordenação, diaconal e presbiteral, as únicas vezes. Meu pai é uma pessoa boníssima, mas assim, não é de ir na igreja de jeito nenhum. Mas de vez em quando, ainda hoje eu dou uns alertas nele. Olha, pai, tem que começar a participar. O padre tá falando. O padre tá falando. Aí ele passa, filho, não, ele sabe que tá certo, né?
Mas ele nessas questões assim, ele era um pouquinho meio cabeceadura, mas é uma pessoa de coração muito bom. Meu pai tirou o chapéu para ele. Olha que coisa. Agora, mesmo assim, como é que o senhor fazia para ir como coroinha? Ia sozinho, ia com a avó? Como que era? Quando a minha avó ainda estava lá, daí ainda ia junto com ela. Depois ela voltou para Maceió. Mas aí eu continuei firme, né, no propósito. Daí, olha, minha avó me incentivou e eu vou continuar firme. E eu comecei a gostar, né? Aquilo ali começou a impregnar meu coração, né? E eu comecei a servir ali. E comecei a servir. Aí eu lembro que eu ficava ansioso porque chegava o dia da investidura, né, dos novos coroinhas, né? Aí eu lembro que a minha mãe passou a minha veste coroinha lá e já contava os dias para poder chegar logo a investidura, para poder começar a servir. Daí comecei a servir, foram ali uns 3, 4 anos como coroinha, depois já fui cerimoniário também, já fui um tempo ministro da Eucaristia, uns 6 anos. Ao mesmo tempo ministro, ao mesmo tempo cerimoniário, né? Mas ministro novo, então. Ministro novo. Jovem, praticamente. Meio jovem. Aí depois, aí com isso, aquela chama da vocação foi crescendo cada vez mais, né? O engajamento na época era sendo coroinha, cerimoniário, ou participava de algum grupo e tudo? Eu participava, na época, eu participava bastante do grupo de oração, na verdade, até hoje. Teve experiência de um grupo de oração carismático? Carismático, né? Até hoje, quando tem a oportunidade, eu participo, né? O pessoal chama para pregar, tudo. E comecei nesse meio, né? E nesse meio termo todo, aí até o momento eu estava ainda estudando, né? Fazendo ensino, eu já estava chegando já no ensino médio. E o meu primeiro emprego, eu estava procurando emprego, né? Até o momento, né? Que eu não tava conseguindo achar trabalho. E eu lembro que em 2009, nessa época era o Padre Pedro, que era o pároco, ele me fez o convite para mim ser funcionário da paróquia lá, né? Sacristão. Para ser o sacristão. Aí eu fiz um mês de experiência, deu certo a minha experiência, eu gostei de fazer a experiência de estar lá ajudando na paróquia lá de uma forma mais ativa. Aí eu comecei a trabalhar como funcionário da paróquia, né? Daí eu ajudava ali com os serviços gerais, né? Então todo dia eu ficava responsável de fazer a limpeza da igreja. Então eu pegava os rodinhos lá, as vassouras lá e ia fazer a limpeza da igreja todo dia. Olha Fazia a só. limpeza, eu cuidava do cuidado ali dos vasos sagrados, de limpar tudo certinho, né? Eu digo até hoje que foi o meu primeiro e único emprego que eu tive na vida. Sério. Olha. E foi esse momento gratificante para mim. Eu trabalhei como funcionário da paróquia ali uns 5, 6 anos, né? Trabalhando ali. E, ao mesmo tempo, pastoralmente, servindo com cerimoniário, tinha vezes que eu servia como ministro da Eucaristia. E assim por diante. Indo para o grupo de oração. Indo pro grupo de oração, ajudando. Agora, nesse tempo de juventude, tinha a fagulha, a centelha de querer ser padre e tudo, né? Mas pensava em ser também uma outra coisa, de fazer uma faculdade. O que é que tinha na cabeça do senhor? Olha, minha cabeça, nesse período, estava num turbilhão de coisas, né? E que, ao mesmo tempo que eu estava meio que incomodado com a chama da vocação, né? Incomodado no bom sentido. Mas eu estava pensando em outras possibilidades, né? Já pensei em ser médico, já pensei já. Teve uma outra área lá que eu já pensei também, já pensei em ser professor. Mas aquela chama da vocação ficava toda hora ali, incomodando ali o coração, sabe? E eu ficava naquela indecisão, né? O que será que o senhor quer de mim, né? Porque eu ficava inquieto porque eu ficava naquele anseio de querer dar uma resposta pro Senhor. Tanto é que eu mesmo nunca tive namorada também. Nunca namorei. Já cheguei a gostar de uma menina, a menina nem sabia que eu gostava dela. O senhor gostava? Não tinha O senhor coragem. gostava, mas tinha um detalhe, ela não sabia, né? Ela não sabia, eu também não tive a coragem de chegar e falar pra ela, falar alguma coisa. Aí eu sei que depois passou, que foi tipo fogo de palha, sabe? Sim. Aí passou, ela continuou sem saber, eu fiquei na minha, Até hoje ela não sabe. até hoje não sabe. Tá tudo Mas- certo, né, padre? Daí eu fiquei pensando assim, não sei se de repente o senhor tá me preparando. Lógico que se eu tivesse namorado e depois tivesse Sim. tomado a decisão de buscar o sacerdócio, também seria uma grande graça, mas aí eu percebi assim, de repente, sei lá, o senhor estiver me preparando para essa vocação, então que o senhor possa me capacitar, porque
Aí tem uma vez que eu cheguei pro meu pároco e comecei a conversar com ele sobre essas questões, né? Sobre essa minha dúvida vocacional, na qual eu estava impregnado, né? Daí ele começou a me orientar e eu confesso para você, a minha entrada no seminário ela foi bem tardia, porque eu entrei no seminário com 23 anos de idade. Então, Foi veja, muito tempo discernindo. eu Né? demorei bastante para responder. Aí teve uma época que, quando eu estava quase decidindo, né, de vez de dar a resposta, né? Eu falei pro padre que ia dar um pouco de tempo, daí eu até saí um tempo do serviço da paróquia. Daí eu meio que, por um breve tempo, afastei um pouquinho das coisas da igreja, né? Daí eu fiquei naquela crise vocacional. O que será que o Senhor quer de mim, Jesus amado? Daí a minha mãe falava, né, ela olhava pra mim e falou, você tá meio cabisbaixo, o que aconteceu? Eu falei, não, mas eu tô pensando um pouco na minha vida, o que que eu vou... No que... Você chegava a falar aos pais que desejava ser padre ou não? Já comecei a comentar com eles uma vez, né? Mas de comentário. Quando assim, jovem, né? então? Quando jovem, né? Mas assim, tanto a minha mãe, ela falava pra mim, né? Que, olha, coloque nas mãos de Deus. Se você sentir um dia que esse é o chamado que Deus tá vendo pra você, siga firme. O meu pai não falava nada, né? Lembro uma vez que até hoje eu lembro meu pai falando pra mim, assim, né? Ele falava pra mim e pro meu irmão caçula. Ai, não vejo a hora de um dia vocês darem netos pra gente. Nossa Senhora. Aí eu ficava com aquele negócio daquelas palavras do meu pai, né? Olha, meu pai quer que ter neto pra ele, né? Mas a menina ainda não sabia, né? Não sabia ainda, né? Rapaz do céu. Aí ficava difícil, né? Ixi, mano. Aí, enfim, passou o tempo. Aí isso já em 2013. Final de 2013. Eu lembro que eu participei de um retiro de jovens que teve na diocese, eu não me recordo a cidade que foi. Uhum. E nesse retiro o Senhor tocou muito no meu coração, meio que confirmando no coração o chamado que Ele estava querendo tocar no meu coração, né? Eu lembro que até o pregador, que eu não me recordo quem estava pregando nesse dia, mas ele estava falando assim, ele estava falando, tem um jovem aqui que está com uma séria dúvida sobre o chamado de Deus na sua vida. Olha, meu filho, o chamado que o Senhor está te chamando é verdadeiro, não tenha medo de dar o seu sim a Ele. Aquilo me inquietou. Eu lembro que voltei para casa depois que não acabou todo o evento, né? Eu voltei com o pessoal da minha paróquia para a cidade. E eu estava bem no fundão do ônibus lá, sozinho lá, e eu chorando, sozinho. Só que era um choro assim, sabe, de alívio, sabe? Porque aquele dia eu encontrei a resposta. Eu encontrei a resposta porque de tanto tempo rezando, o padre me direcionando, aquele dia foi assim, o ápice para mim, para responder com todas as letras, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu lembro que acho que na sexta-feira à tarde, isso em novembro de 2013, eu fui procurar o meu pároco. Aí eu falei pra ele, isso já tá perto de fechar a paróquia já, que a igreja ia fechar às 5 horas da tarde. Uhum. Aí eu cheguei lá, eram umas 4h30, fui lá para conversar com ele. Padre, vem conversar com o senhor um pouquinho? O senhor tem um tempo? Não, entra aí. Aí eu fui no escritório dele. Daí eu já fui direto e reto. Padre, depois desse tempo rezando e o senhor também me ajudando na direção, eu resolvi dar uma resposta para o senhor ao chamado que o senhor me fez. E eu não tenho mais dúvida no meu coração. Não tenho mais dúvida mesmo. E até antes eu fiquei com medo de dar uma resposta precipitada ao Senhor, né? De repente responder e depois acabar me desiludindo na vocação. Sim. Mas eu não tenho dúvida. E eu quero falar para o Senhor aqui que eu quero ser padre. E se o Senhor puder me ajudar, eu queria começar a fazer o convite para entrar no seminário. Daí ele ficou contente, né? Daí falou, não, vamos ajudar você sim, rapaz. Daí seus pais já estão sabendo? Não. Tá vendo? E aí, amor, como é que tá aí? Tudo certo? Olha, a história do padre... Inclusive, amor, tá abrindo? Tá usando a câmera aberta, meu amor? A gente tá meio dormindo, rapaz. Nós botamos um monte de câmera aqui, não foi, padre? Pra gente gravar hoje. Meu Deus do céu. Ainda bem, padre. Olha, casar é complicado. É complicado. Vou dizer uma coisa. O senhor viu que antes da gravação nós combinamos tudo, não foi? Ó, tem essa câmera, tem a outra câmera, né? E até agora ela só usou 2 câmeras. A gravação inteira.
tá? Depois o senhor reza muito por ela, né? Pra ver se ela acorda, né, padre? Olha aí, ó, câmera bonita, rapaz, tudo aqui. Ó, tudo aberto, tudo bonitinho. E ela, 4 câmeras hoje pra gente gravar. E esse tempo todo ela usando 2, né, padre? Mas é assim mesmo, né, padre? Tem que ter paciência. Né? Então, o pai e a mãe não sabiam. Então, quando saiu ali da igreja, já foi lá conversar com eles? Como é que foi? O próximo passo, daí até me falou pra mim, agora o próximo passo, agora você chega na sua casa e vai contar a notícia pros seus pais agora, né? Eu falei, agora vou. Fui pra casa, fui com as pernas tremendo que minha Nossa Senhora. Não sabe o que foi mais difícil? Tomar coragem pra falar pra menina ou dizer pros pais que ia ser padre, né? Exatamente. Mas foi lá, corajoso. Foi lá, com a cara e a coragem, fui lá. Cheguei em casa, meu pai tava lidando lá com a carroça dele lá, a minha mãe lidando com as coisas de casa, e tava a minha irmã com o meu irmão, estavam na sala. Cheguei, já não fiz cerimônia. Já chamei meu pai, minha mãe, viu? Vem todo mundo aqui na sala aqui. Todo mundo ficou logo nervoso. Comunicado, né? A minha mãe já largou as coisas na pia. O pai largou a carroça? Falei, o que esse menino fez, meu Deus do céu? Eu falei, sente aí. Daí sentaram tudo, meu pai com a cara na séria, assim, né? Pra mim, meu pai é bem serião, sabe? Meu pai, o meu pai, assim, ele é bem pouco de expressar sentimento. Nunca vi meu pai chorar na minha vida. Olha que coisa. Né? Nunca vi meu pai chorar na minha vida. E aí o que aconteceu? Chegaram todo mundo na sala ali. Aí sentaram tudo, estão bem acomodados aí, tudo bonitinho. Então, sem arrodeio, eu vou falar então a notícia que eu vim falar para vocês aqui. Fui conversar com o padre lá na paróquia. Fui dar a notícia de uma decisão que eu tomei depois de muito tempo rezando, meditando e muito. E eu vim dar essa notícia para vocês aqui agora. É o seguinte, eu resolvi corresponder ao chamado que o Senhor fez na minha vida. E eu quero ser padre. E eu pedi pro padre que eu quero começar a fazer os convívios ano que vem para entrar no seminário. E eu quero ser padre. A minha mãe nessa hora desabou a chorar, feito criança. Ela veio e me deu um abraço forte, mas um abraço tão forte que ela parecia que tinha esmagar tudo, gente. Daí ela não parava de chorar, mas dava pra ver que era um show de alegria, sabe? Ela chorando. Aí a minha irmã começou a chorar junto. O meu irmão caçou também começou a chorar. O pai não? Aí eu até agora não tinha visto a cara do meu pai ainda, né? Na hora que a minha mãe terminou de me abraçar, que eu fui olhar pro meu pai, esse momento, assim, me quebrou, porque eu vi meu pai chorando. Caramba! Aí eu fiquei olhando assim, será que meu pai tá chorando de alegria? Ou será que tá chorando de desgosto? Será que é, né? Ele me veio na minha direção, rapaz. Ele me deu um abraço. Meu pai, ele é de poucas palavras, mas olha, nesse dia, na hora que ele me deu um abraço, talvez hoje ele nem lembre daquilo que ele falou pra mim no meu ouvido, mas eu lembro como se fosse hoje. Ele falou uma frase pra mim que foi ali, o dedo de Deus falando pra mim assim, agora vai, meu filho. Olha! Aí ele chegou, na hora que ele me abraçou, ele disse assim pra mim, olha, meu filho, se é o Senhor que quer que você seja padre, quem sou eu pra impedir? Vai em frente. Vai em frente, eu sorteio todo o meu apoio. Nossa, que aí naquela hora nós choramos junto, e ele chorou junto também, ele me deu um abraço forte, e aquele momento ali foi Deus confirmando, vai lá, meu filho, agora segue em frente, vai fazer os convívios. E aquilo ali foi o ápice para mim. O senhor saiu dali seguro, né, também, sim, né? A família está comigo, né? Totalmente seguro. Daí no ano seguinte, 2014, daí eu comecei a fazer os convívios. Daí chegou um seminarista lá na paróquia para fazer pastoral, né, que hoje já é padre, padre Leonardo Sonsim. Hoje ele é pároco lá na paróquia São João Batista, lá em Itapetininga, grande sacerdote. E ele, como seminarista, ele me ajudou e muito, né? Tanto é que todos os convívios no seminário era uma vez por mês. Se não me engano, na época era no 4º domingo. E todo domingo, quando chegava o convívio, ele que me levava para participar dos convívios do seminário. Comecei a faltar e não faltei nenhum. Eu fui participando de todos os convívios. Aí nos convívios, o convívio foi me ajudando cada vez mais a discernir a vocação sacerdócio. Não só a vocação, não. O convívio também falava das outras vocações, do matrimônio, da vida religiosa consagrada, mas de modo específico ali o sacerdócio, né? E ali eu fui cada vez mais aprimorando, né? E tendo discernimento do chamado na qual o Senhor estava me chamando. Eu acho interessante que os grupos de oração sempre são citados aqui, não é? E isso é impressionante, porque o grupo de oração
proporciona que o senhor tenha aquela experiência mais profunda de encontro com o Senhor e ainda depois confirma através de uma moção, né, um dom de ciência, sabedoria ali, no encontro, a vocação, né? Então, o quanto é importante que a gente ainda continue fazendo os grupos de oração, os encontros, porque muitos e muitos tiveram seu despertar vocacional em momentos como esse, né? E despertaram e depois Deus confirma e é uma marca, né? Então, continuar com esses grupos, com essas movimentações nas paróquias que fomentam e despertam vocações, né? Então, o senhor entrou ali no seminário e depois de um tempo, né, já entrou com 23 anos, né? 23 anos. E se adaptou logo à vida de seminário? Como que foi? Olha, no começo, quando eu entrei no seminário dia 12 de fevereiro de 2015. O padre é bom de data, viu? Tô impressionado, viu? Olha. Ou o senhor estudou antes de vir? Não, essa data eu lembro ainda hoje, essa data... Rapaz, ele lembra todas as datas, né? Eu tô impressionado. Né? Vamos lá. Essa data eu lembro com muito carinho, porque foi um dia, assim, muito alegre para mim. Claro. Porque foi um dia que eu tava esperando, né? De poder entrar no seminário e continuar firme nessa busca ao sacerdócio, né? Aí teve toda a missa de acolhida, né? Comigo entraram mais 5 seminaristas, a minha turma é uma turma de 6. Meus pais participaram da missa da acolhida, né? Os outros familiares também, os outros seminaristas também participaram. Aí teve toda a missa bonita da acolhida, né? Aí depois teve os comes e bebes depois da missa. Aí depois, quando acabou tudo, meus pais iam voltar embora para casa. Aí começou um momento assim um pouco doloroso. Porque não foi fácil, assim, no início, começar a despedida, começar, como é que costuma falar, né? Cortar o cordão umbilical. Aí, quando eu vi que meu pai e que a minha mãe saíram com um aperto no coração, né? Porque tava me deixando sem ao mesmo tempo feliz, foi uma mistura de sentimento, ao mesmo tempo felicidade, mas ao mesmo tempo coração partido, porque ia deixar eu ali e eu não ia... tanto é que ainda no primeiro ano de seminário, nos finais de semana ainda ia na paróquia de origem ainda fazer pastoral, né? Ainda consegui no final de semana ver meus pais em casa. Depois daí, porque no seminário, a cada 2 anos a gente mudava de paróquia, né? Aí, mas depois mais pra frente eu vou entrar na outra questão, que daí foi que cortou de vez o cordão umbilical, né? Porque até o momento, né, o cordão umbilical tava ainda meio pertinho ainda, né? Mas assim, o primeiro mês de seminário foi assim bem difícil, né? Porque você começa a se readaptar à realidade. Eu lembro que no dia seguinte, logo depois que eu entrei, que eu acordei, eu olhei assim, eu falei assim, olha, já não é mais meu quarto, não é mais a minha cama, não tô mais na casa dos meus pais, agora estou no seminário. E agora tem que começar a me readaptar. Aí tinha vezes que batia aquela saudade de casa, né? Batia aquela saudade. Tinha vezes que a mãe tentava ligar para mim, perguntar como é que eu tava, aí tem momento que eu não conseguia atender ela, porque tava os momentos de atividade. Aí à noite que eu consegui ligar para ela para falar, olha, mas tá tudo bem, tô pouco a pouco me adaptando. Não tá sendo fácil, mas tô me adaptando. Mas foi assim, foi tempo de 1 mês e meio, aí pouco a pouco eu já fui me adaptando, né, com o ritmo do seminário. Né, o primeiro ano, que é o chamado propedêutico, né, a gente fica mais ali adaptado dentro do seminário mesmo, né, ainda não começa a faculdade ainda. Então daí é o tempo de adaptação mesmo dentro do seminário. Então, adaptar com as atividades, né, com os afazeres ali do seminário, né, e conhecendo toda a rotina. Então, no começo você fica um pouco perdidão, né? Você parece que tá ali, mas ao mesmo tempo, até a hora que eu chegar, eu falei, o que será que eu tô fazendo aqui, não? E além das atividades, cada um tem a sua função, né? Tem as funções da casa. Cozinha, limpeza. Limpeza, tudo escalado, tudo certinho, né? Escala da cozinha, escala da limpeza, escala de quem vai ajudar na liturgia, tudo organizado, né? Até escala para colete de futebol para pôr na segunda-feira. Ah, é? E tem futebol no seminário? Futebol tem, ainda hoje ainda tem lá, toda segunda-feira. E se o reitor jogar, deixa fazer gol? Aí já...
Se o reitor for meio perna de pau, deixa ele fazer um golzinho, né? Pra ele se animar, né? Apesar que ele não jogava, não. Ele não jogava, não. Reitor? Já não jogava nada. Ele ficava... Às vezes ele ia lá no campo lá pra assistir a gente jogar lá, né? Que futebol seminário é dar risada. Porque é um pior que o outro. Mas ao mesmo tempo, às vezes o reitor aproveita vendo os seminaristas jogar pra ver o temperamento, né? Temperamento, ver como... Às vezes brigam com o outro, né? Porque tem hora que tinha uns lá que Jesus amado do céu. Tinha uns... No campo, o próprio Dom Gorgoni, ele brincava, né? O Dom Gorgoni que você vê, né? Com o temperamento de quem quer, né? Pra ver... aquele ali já ficou um pouquinho mais esquentado, então esse daí já é mais esquentadinho, sei lá. Tem que trabalhar mais isso. Tem que trabalhar mais isso, né? Então, mesmo no futebol ali, é uma forma de você analisar como que é o candidato, né? Que tá querendo aspirar ao sacerdócio, né? Mas, no momento de descontração ali... E aí, pouco a pouco, fui me adaptando, daí... Cheguei no segundo ano do seminário, aí comecei a faculdade de filosofia, né? Aí depois chegou o momento de eu fazer a minha primeira mudança de estágio pastoral, né? Que eu ia sair de Porangaba. Aí já não estava mais perto da casa, aí foi aí que cortou. Aí que cortou de vez, né? Daí, às vezes que eu ia em casa era uma vez por mês ou a cada 2 meses que eu ia visitar o pai com a mãe, que daí ficava difícil, porque geralmente os párocos de pastoral, quando surgiu a oportunidade, eles davam uma folga de um final de semana para estar em casa com a família, né? Para poder aproveitar um pouco. Mas geralmente não era sempre assim, né? Porque tem as atividades pastorais, então não tinha como, né? Lógico que depois tem o momento das férias, né? Tem as férias de julho, depois as férias de final de ano. Aí dá para aproveitar bem com a família. Depois, fora disso, só o seminário, faculdade. Como que é, padre, todo o processo quando se fala de quando está próximo da ordenação, né? Tem gente que tem muita curiosidade. E às vezes, até as pessoas, né? A gente está aqui em nome da arte sacro, às vezes não imagina que, por exemplo, é muito complicado. Tem seminarista que faz rifa para poder conseguir paramentos, para poder conseguir a roupa para o dia da ordenação diaconal. Então, às vezes, se você tem como, se aproxime de seminarista que está próximo a se ordenar e diga como é que estão as coisas. E vai lá no site da Arte Sacro, lá você pode ajudar. Olha, vai lá, está precisando do quê? Uma camisa de cresma, uma calça, às vezes a dalmática, né, para o diácono, às vezes uma casula. Saber, porque imagina, tem que ter de todas as cores. E no caso do senhor, como que foi essa questão do enxoval, não é, que chama? Né? Como é que foi? Eu estava já no meu último ano de seminário, no ano passado. A paróquia onde eu estava, né, a paróquia São João Batista, né, juntamente com o pároco, o padre Leonardo, eles me ajudaram bastante com a questão do enxoval, tanto quando foi para minha ordenação diaconal, que foi em maio do ano passado, né, tanto também depois para a ordenação presbiteral, né, a dalmática, por exemplo, a ordenação diaconal, né, que eu estava pensando já em estar comprando depois que eu fiquei sabendo que foi aprovada a minha ordenação, que daí já tem que correr para poder correr com o enxoval, para ordenação, tudo, né? Daí o padre Leonardo também presenteou com a dalmática. Não, pode deixar que a dalmática eu vou pagar. Né? Daí as outras coisas, daí eu fui vendo depois, né? Que nem as outras coisas para ordenação. Né? Aí na presbiteral mesmo, né? O cálice, a casula da ordenação, a paróquia que providenciou, né? Que custeou a casula. Eu escolhi o modelo. Aí depois a alva, o amito que eu mandei fazer, daí eu mesmo custei por minha conta mesmo, né? Mas a boa parte a paróquia ajudou, né? Então, quando chega nesses momentos, o pessoal sempre vem para providência, né? Providência divina. Então, a providência está em nós, leigos, não é? Às vezes a gente não imagina o quanto é importante a paróquia, as pessoas próximas, fazerem a sua parte nesse momento próximos da ordenação. E o dia da ordenação? Eu acho que é o dia que o coração tem que aguentar, né, padre? Olha, haja coração e haja emoção, porque olha, o momento da ordenação é um momento que assim não tem palavras para descrever o que acontece nesse dia, rapaz, porque eu lembro que antes da minha ordenação foi feito um tríduo preparatório, né? Um tríduo preparatório para poder chegar a esse momento. Eu lembro que no penúltimo dia, no dia antes da minha ordenação, né, que teve o terceiro dia do tríduo, né, eu fiz uma confissão geral para poder me preparar bem para o dia da ordenação. Aí quando chegou o dia que amanheceu, que eu falei, olha, é hoje.
Nossa, rapaz, você começa a vir um filme na nossa cabeça, sabe? De tudo aquilo que o senhor fez durante a caminhada de seminário, até mesmo antes, né? Quando ele começou a fazer aquele chamado no coração. E começa a passar um filme grande, cara. Porque no seminário, quando a gente tá no seminário ainda, a gente começa a ver, né, os irmãos que vão chegando finalmente, né, da formação e vão se ordenando. Aí ele sempre quer aquela esperança, né? Seminarista sempre quer essa esperança, né? Ai, tomara que chega logo o dia de eu chegar a esse grande momento também, né? E aquilo ali vai alimentando nosso coração. Daí quando você vê que chegou a sua vez, é uma coisa inenarrável, rapaz. Eu, no dia da minha ordenação, olha, não teve um momento que eu não tava chorando. Porque foi algo assim inenarrável. Meu pai e a minha mãe já estavam chorando rios, né, de água. Mas olha, foi um dia inexplicável. O momento ali, todo o rito, a beleza que é o rito da ordenação. E, lógico, todo momento mexe, né? Mas um momento assim que, no dia da ordenação, um momento que toca e mexe bastante, é o momento que você deita ali no chão, no momento da ladainha. É uma coisa inexplicável, porque você deita ali, e eu naquele momento, já que estava coberto ali com a cara na almofada ali, ninguém tava vendo, né? Mas eu chorei feito criança. Aí enquanto cantava a ladainha dos santos ali, e ali passa aquele filme na cabeça, né? Toda a trajetória do seminário, né? As alegrias, né? Os momentos que o Senhor foi capacitando o seminário, as lutas, tudo foi passando ali. Aí depois que você se levanta, né? Que é o momento forte que você se levanta, não é mais ali o diácono Renato ali naquele momento, mas já começa a ser o padre Renato. Aí que você começa a se ser paramentado com as vestimentas sacerdotais. E o outro momento forte também que me encheu de lágrimas, tanto eu e minha mãe, é o momento do manustério, né? Que depois que o bispo ali ungiu as mãos com óleo, amarrou ali, você vai descer até a mãe para desatar. As fitinhas. Aquele momento ali foi um momento ali que eu dei a minha primeira bênção sacerdotal, tanto para ela, para o meu pai. Momento inexplicável. Olha, o momento da ordenação é um momento que a gente rende muitas e muitas graças a Deus. Até hoje agradeço ao Senhor porque por ter chegado naquele momento. Muitas vezes eu ficava pensando assim, olha, será que eu vou conseguir chegar ao sacerdócio? Mas por que o senhor pensava isso? Porque muitas vezes eu olhava para minhas limitações pessoais, né? Porque eu era bastante tímido, né? Muito tímido. Então, uma vez o cara pensou assim, o padre precisa se expor, precisa falar mais, precisa fazer isso, aquilo. E o seminário que foi me ensinando tudo isso, né? O seminário, ele vai lapidando a gente, né? E eu pedi a graça a Deus, olha, Senhor, desse tempo do seminário, me lapide da forma que o Senhor quer, para que eu possa ser sacerdote segundo o Senhor quer. Até hoje, ainda peço a Ele para que Ele continue me lapidando, né? Mas muita coisa, graças a Deus, Ele me lapidou. Né? Que nem, por exemplo, né? Uma das coisas, antes de estar no seminário, eu não sabia nem cantar. Nem cantar, sabia? E agora é um cantor de primeira. Não, Não é aquela É sim, um cantor de primeira, viu? O padre Renato é um cantor de primeira. E depois é algo muito, muito especial. E foi se soltando. O que o senhor foi fazendo para a timidez ir embora? Foi falando no espelho? Foi falando no seminário? Foi fazendo aquelas reflexões de celebração da palavra? Como que foi? Olha, as celebrações da palavra ajudava bastante. Até mesmo os trabalhos de faculdade que a gente apresentava também ajudava bastante a se desenvolver. Não digo, no meu caso, há muito curso, né? Porque no começo eu dava uma gaguejada, aquelas coisas todas. Eu lembro a primeira vez, no começo em seminário, a primeira vez que eu fiz uma celebração da palavra na vida. Rapaz do céu, eu preparei toda a reflexão, mas depois eu me perdi tudo na hora que fui falar, rapaz. Aí eu sei que eu consegui pegar um eixo lá central da mensagem lá. Falei poucas coisas, acho que não deu nem 3 minutos, acabei a reflexão. E eu suava, rapaz, suava. Já tava calor, né? Já tava calor. Aí juntou com O senhor pensou que tinha dado uns 10 minutos, não deu nem 3. Não deu nem 3. Cheguei em casa, a túnica tava em sopa de suor. Uma luta. Então eu falei, olha, é por um bem maior. Isso vai. Importante que em nenhum momento o senhor quis desistir por causa da timidez. Não, de jeito nenhum, né? E no seminário tem as psicólogas que acompanham também, então vão te ajudando, vão te auxiliando. Então isso foi fundamental, né? Hoje tem horas que, principalmente na homilia, tem hora que eu tenho que
ver um pouquinho no tempo para ver se eu não estou passando, porque tem hora que eu vou, dependendo principalmente do tema, eu acabo me empolgando. Sim. Aí vou falando e não para mais. Mas é a graça do Espírito Santo que vai impulsionando. Quando a gente deixa o Espírito Santo conduzir e modelar, né? Muitas vezes eu lembro depois que fui ordenado, eu falei, ai Senhor, eu te agradeço por essa graça, por o Senhor ter me chamado ao sacerdócio. Embora eu não mereça, mas eis-me aqui, Senhor. Então, e todo dia a minha oração diária é essa para o Senhor, e no sacrário, não, Senhor, me capacite, porque sem ti eu não sou nada. Sem a tua graça na minha vida, eu não conseguirei ser um bom sacerdote. E eu peço sempre, todo dia eu peço isso a Ele, né? Para que Ele continue me instruindo, me capacitando. Ainda estou no comecinho da caminhada do sacerdócio, já indo já para 9 meses, logo em dezembro completar 1 ano já de padre. Mas olha, eu não me arrependo nem um pouco de ser padre. Olha, ter sido, nesses 9 meses que eu já vou fazer já, 9 meses de muita alegria. O senhor me falava que o Padre Pio era uma inspiração para o senhor, não é? Eu sou muito devoto dele. Sempre foi no seminário? Sempre, desde o seminário, eu sou muito devoto do Padre Pio. O Padre Pio tem uma devoção extraordinária por ele, né? Quando eu comecei a ler sobre a vida dele, né? Principalmente depois, quando eu assisti aquele filme, né? Tem aquele filme belíssimo do Padre Pio lá, que eu não tinha contato com daquele filme. Eu já tinha escutado o pessoal falando, aquele filme lá é belíssimo. Uma vez que eu assisti aquele filme, que eu vi a vida daquele homem, eu falei, gente do céu, que exemplo de sacerdócio, né? E eu até falava, né, em oração, eu falei assim, olha, Senhor, se eu tiver pelo menos 1%, né? Ainda não tenho ainda, né? 1% daquilo que foi Padre Pio, olha que eu possa, não só eu, mas todos os sacerdotes seguir o exemplo, né, do santo sacerdócio, né? Com o Padre Pio, São João Maria Vianney, e eu peço sempre a intercessão dele todos os dias, né? Eu tenho ele como o meu padrinho espiritual. Uma coisa que chama muita atenção é que, às vezes, na consagração, o senhor demora mais do que o normal, né? Tudo, né? E passa ali um tempo e ergue Nosso Senhor e passa bastante tempo, mais do que o habitual, né? Por que o senhor adotou, assim, essa forma no momento ali da consagração? Olha, rapaz, só vou falar uma coisa pra você. É uma coisa que nem eu às vezes consigo explicar, viu? Porque, não sei, quando chega aquele momento ali, eu lembro que na minha primeira missa, no momento que eu ergui ali o preciosíssimo corpo do Nosso Senhor, primeiro eu ergui com os olhos banhados em lágrimas, né? Porque tem o próprio Jesus ali, vivo ali nas mãos ali, consagradas ali. Eu lembro que na primeira missa eu demorei mais. Ainda demora um pouco, mas na primeira missa eu demorei bastante. Eu sei, quando chega aquele momento ali, parece que pra mim o tempo parou ali naquele momento, sabe? É uma coisa assim que não dá pra explicar. Isso, qualquer lugar que você celebrar, seja na basílica, seja na comunidade mais pequenininha, na hora da consagração, aquele momento ali, que eu tô ali com Jesus ali na mão ali, é um momento ali que eu me entrego por inteiro naquele momento. E lógico, me policiando, porque eu sei que se eu ficar ali o tempão ali, vai passar e eu vou ficar ali. Sim. Mas olha, é uma coisa que eu não consigo explicar. É um momento assim que parece que o mundo para e eu me perco naquele mistério tão grandioso que tá ali, do mistério da Santa Missa. O momento da consagração, que é o momento ali, lógico, toda a missa é um ápice, né? Mas o clímax ali da Santa Missa, que é a consagração, é aquele momento ali, é o momento que eu me coloco ali, coloco toda a minha vida, coloco, né, aqueles que pediram as minhas orações, e agradeço ao Senhor por estar vivendo aquele momento ali, naquele momento. Mas é uma coisa assim que não dá para explicar, cara, porque eu me perco no tempo naquele momento ali. É realmente algo muito especial. Eu fico ali, aí depois que eu percebo que eu já tenho que acabar logo aqui, porque tem que dar continuidade, que daí eu vou baixando. É um ato assim que eu adotei como piedade eucarística, e que não só me ajuda a contemplar todo o mistério, mas a rezar de uma maneira mais intensa, né? Lógico que todos os padres que têm uma forma de estar rezando ali, e não significa que eu seja melhor que os outros padres por conta de estar rezando dessa forma, né? Mas ali, realmente ali, o tempo para ali para mim naquele momento ali. É lindo. Agora,
Podemos dizer que o senhor também é um exemplo no sentido para jovens que se sentem limitados por algum motivo. Às vezes por conta da timidez, às vezes, né, tem alguns que têm dificuldade no estudo, alguns que têm, sei lá, dificuldade na família, ou uma preguiça de acordar cedo no seminário e tudo, que não é fácil, né? Não é fácil, não. Dificuldade de conviver, às vezes tem que dormir 2 no quarto, 3, tem seminário que é sozinho, né, e tal, tem. Mas é interessante falar para aqueles que desejam ser sacerdotes, né, que não parem nas suas limitações, não é? Quanto que o senhor teve que lutar contra a timidez para que hoje fosse o grande sacerdote que o senhor é, né? Não parar na limitação, né, padre? Exatamente, né? Porque muitas vezes a gente pode olhar para nossas limitações, nossas misérias e falar assim, olha, o senhor está me chamando para ser padre, mas eu não me sinto digno porque eu vejo essa minha limitação e a gente não pode colocar a limitação como empecilho, né? A gente precisa pedir a graça de Deus. Se de fato Deus está chamando, Deus, sem dúvida nenhuma, vai dar todas as condições para que aquele candidato vocacionado ao sacerdócio possa prosseguir adiante, né? Então, você que está aí e que deseja corresponder a esse chamado, olha, não tenha medo não, né? Da mesma forma que o Senhor me modelou e ainda hoje continua me modelando, o Senhor pode modelar todo aquele que Ele chama, porque Ele capacita os seus escolhidos. Isso é fato, né? Os apóstolos, quando Jesus chamou, né, cada um tinha as suas limitações também. Mas pouco a pouco, na escola de sanidade do Senhor, o Senhor foi capacitando cada um deles, né? Pedro, quando Jesus chamou, depois daquela pesca milagrosa lá, Pedro se sentiu digno, até falou para Jesus, Senhor, afaste de mim, porque eu sou um pecador. Jesus disse para ele, não tenhas medo, Pedro, de agora em diante, tu serás pescador de homens. É se lançar sem medo ao chamado de Deus. E se tem alguma limitação, pedir a graça do Espírito Santo para que vá modelando no tempo de seminário, e o Espírito Santo vai fluindo, vai capacitando, e conforme você também vai se abrindo à ação do Espírito Santo, à formação no seminário, as graças vão acontecendo e você vai se preparando cada vez mais. Lógico que depois de padre você nunca está preparado, você vai preparando cada vez mais, e depois de padre você vai agora aprendendo a ser padre, né, depois, né? E esse aprendizado vai até o fim último da vida. Mas é necessário abrir o coração, lançar-se à graça de Deus, deixar-se ser moldado por Ele, como de fato um vaso mesmo na mão do oleiro, né? Deixar Ele moldar conforme Ele quer. E quando a gente faz isso, a graça vai acontecendo e a gente vai ensinando cada vez mais instrumento de salvação para Ele, né? Muito bom. Esse é o Padre Renato Félix, aqui eles chamam de Padre Renato Feliz, que o senhor é muito feliz em ser padre, né? Olha, sem dúvida nenhuma, eu sou feliz demais, né? Não me arrependo em nenhum momento de ter correspondido esse chamado. E eu sou feliz demais, demais mesmo, e quero continuar firme nesse propósito até o fim da minha vida, né? Oferecendo a Santa Missa, administrando os Santos Sacramentos, a cada visita de enfermo, né? Qualquer atividade que eu for fazer como sacerdote, mais para frente, se Deus quiser, se surgir uma paróquia para me cuidar, né? Doar toda a minha vida mesmo por inteiro, né? Porque eu gastei 8 anos de seminário para isso. É isso. Agora, claro, as limitações o senhor sempre lutou, mas em algum momento as pessoas olhavam e diziam, ih, rapaz, Renato, não tem jeito, olha, você é muito tímido, ou cochichava, ou criticava, não dá certo. Renato não dá certo para ser padre. E o senhor ouvia como isso chegava no coração e como o senhor reagia, né? Já ouvi bastante desde o seminário, já ouvi bastante. Eu não me deixava bater, embora ao mesmo tempo eu ficava um pouquinho angustiado, né? E ao mesmo tempo eu começava a me questionar, será que eu vou conseguir? Mas ao mesmo tempo eu colocava a minha cabeça no lugar e falava assim, não, isso é pro meu aprendizado. É pro meu aprendizado. Porque de fato eu tive que lutar e lutar bastante. E todas as vezes que eu via certos comentários assim, olha, Renato, você acha que você não tem muito jeito não para ser padre diocesano, né? Então, você é muito quieto, você é meio tímido, você precisa melhorar ainda mais, né? O reitor, de vez em quando, ele falava isso para mim, né? E eu vi que ele não falava pro meu mal, né? Ele queria falar isso pra de fato eu me despertar mesmo, né?
Aí eu comecei aquele negócio, né? Você tem que criar um pouquinho de vergonha na cara também, né? Então, olha, vamos jogar essa timidez fora aí, vamos começar a trabalhar isso, né? Para que você possa corresponder a essa vocação. E os 8 anos de seminário foram 8 anos que eu procurei aproveitar da melhor maneira possível, né? Superando cada obstáculo, cada dificuldade, para poder chegar até onde o momento que eu cheguei agora, que graças a Deus estou muito feliz, que é a graça do sacerdócio. Que maravilha! Olha, lembrando que toda essa série aqui sobre vocação, no oferecimento da Arte Sacro, que tem feito um trabalho de fomentar vocações no Brasil inteiro, através do seu trabalho, através dessa parceria, inclusive, aqui com o Santo Flow. E se você não conhece ainda o trabalho da Arte Sacro, vale a pena você visitar o site, o Instagram, inclusive lá na aba presentear, né? Para você presentear o padre, o seminarista, o diácono, e ter a oportunidade de conhecer esta grande empresa. Já vestiu 2 papas, né? Casulas da Jornada Mundial da Juventude. A Arte Sacro é muito conhecida entre os padres, né? Uma empresa realmente renomada naquilo que faz em relação aos paramentos litúrgicos, e agora fomentando vocação através dessa série toda quarta-feira aqui no canal do Santo Flow. Padre, muito agradecido por essa conversa. As pessoas do Instagram procuram o senhor PR Renato Félix ou Padre Renato Félix? Pode procurar Padre Renato Félix no Instagram. Padre sem CPE mesmo. Isso, sem o PE. Sem o PE, Padre Renato Félix. Isso. Aqueles que desejarem comentar como que foi aqui a nossa conversa. Eu quero muito agradecer a generosidade do senhor estar aqui hoje. Esse episódio vai ser colocado pertinho do dia de São Padre Pio, providencialmente, né, que está chegando agora no mês de setembro. E agradeço, fique à vontade para falar o que quiser, e vamos para o senhor nos abençoar nesse momento agora, final do nosso Santo Flow Vocação. Amém. Eu que agradeço de coração pelo convite para poder estar falando um pouquinho sobre a minha vocação, e espero que muitos jovens que forem ouvir esse podcast, que forem assistir, possam, de certa forma, se estão com esse chamado no coração, poderem corresponder com alegria, sem medo, porque olha, uma coisa eu digo, vale a pena gastar a vida para algo que vale a pena, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E ser sacerdócio é algo que vale muito, mas muito a pena. E a igreja precisa muito de padres, né? Como nosso Senhor disse no Evangelho, a messe é grande, mas os operários ainda são poucos, né? Então a gente precisa pedir constantemente ao dono da messe que envie mais operários, envie santos padres para que zele pela salvação das almas, para que possa fazer com que o reino do nosso Senhor aconteça cada vez mais na nossa vida. Então, rezar por vocações, rezar por santas vocações, rezar pelos padres, rezar pelos seminaristas, pela perseverança deles, e rezar para que o Senhor possa despertar no coração de tantos jovens esse santo chamado à vida sacerdotal, não só ao sacerdócio, mas as outras vocações, a vida patrimonial, que é caminho de santidade, vida religiosa, consagrada, mas ao sacerdócio, que o Senhor possa despertar santas vocações, porque precisa muito de padres. E quanto mais padres, mais nosso Senhor vai ser honrado, mais teremos Jesus presente na Eucaristia, e dessa forma a graça de Deus vai acontecendo. Então, rezar por santas vocações. Amém. Obrigado, Padre. Vamos para a bênção final? Vamos. Fique à vontade. Que essa bênção possa se estender por cada um de nós, por intermédio da Santíssima Virgem Maria, do glorioso São Miguel Arcanjo, que amanhã já iniciamos as nossas festividades, que São Miguel, nosso santo guardião, possa interceder cada vez mais por cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intermédio da Santíssima Virgem Maria e do gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito agradecido a você que esteve conosco em mais um Santo Flow Vocação. Muito agradecido ao Padre Renato Félix. E até a próxima quarta-feira. Você sabe, aqui toda quarta-feira tem esta série aqui sobre vocação. No oferecimento da Arte Sacro, na qual nós agradecemos de coração toda a parceria. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.